cá estamos. Vamos falar sobre astrologia kármica. Sim, astrologia kármica. Estou bem empolgado para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que é uma especialidade tua, né? Na realidade, você inclusive dá o curso de astrologia kármica, né? Exatamente, é mesmo isso, é isso mesmo. Gosto muito da astrologia kármica, principalmente quando descobri, mas não foi sempre. Ao princípio eu também achava assim, tipo, a astrologia kármica deve ser uma coisa difícil e complicada e tal, assim, não vou mexer nisso e tal. Mas depois, quando eu percebi o que era realmente a função da astrologia kármica, não é? Não é só o interpretar, é para que é que serve a interpretação. Sim. Fiquei super fã e pensei, ui, isto é a minha praia, então eu quero saber mais, eu quero explorar Uhum, mais. Porque afinal não é aquilo que as pessoas pensam. As pessoas têm muita tendência a pensar astrologia kármica, ai meu Deus, uma coisa assim mística, não é? sim. Mas não tem nada a ver. É se nós entendermos a perspectiva, até numa questão mais lógica e racional, faz todo sentido existir aquilo que as pessoas chamam de karma, não é? Eu não sei Sim. quanto a ti, o que é que tu achavas sobre astrologia Não, kármica? eu adoro, eu fiz um curso, depois que eu me formei como astrólogo, eu fiz o curso de astrologia kármica, e é um assunto que, para mim, eu sempre me atraiu. Então, assim que eu terminei o básico, né, que eu me formei, a primeira coisa que eu quis me especializar era exatamente na astrologia kármica. E eu queria até aproveitar, então, para a gente já falar um pouquinho, para quem não conhece muito, qual é a diferença, o que difere a astrologia kármica da tradicional ou da moderna? Olha, é assim, no meu entender, e atenção porque isto é a minha visão em relação à astrologia kármica, eu acho que quando nós falamos em astrologia kármica, nós falamos das coisas difíceis que acontecem na vida das pessoas. Porque, por exemplo, se eu te disser assim, um casamento, o nascimento de uma criança e tal, coisas lindas, a gente nunca pensa que isso que é karma, não é? Pensamos sempre que karma é uma coisa má, não Sim, é? De género, não consigo ter dinheiro, não tenho um emprego satisfatório, ou não consigo ter relacionamentos de jeito. Então, este tipo de pensamentos é que nós associamos logo à astrologia kármica, não é? Então, para mim, a astrologia kármica é o lado mais limitante da vida. É aquelas coisas que realmente estão ali, que acontecem na nossa vida e que nos prejudicam, nos magoam, ok? Isso para mim é astrologia kármica. Quando nós vamos analisar um planeta considerado karmiquíssimo, não é? Que é o Plutão, ou mesmo até o uhum, Saturno, não é? uhum, O que é que nós vamos à procura? Nós vamos à procura de situações que acontecem na vida da pessoa e que de alguma forma ela não gosta. Porque se ela gostar, ela não precisa de ajuda, não é? Então, para uhum. mim, claro, tem a ver com isso, com limitações, tudo aquilo que possa fazer com que a pessoa não consiga seguir em frente. Se nós formos ver um mapa astral tradicional, ou seja, sem ser com a kármica, aí nós podemos incluir muitas coisas bonitas também, não é? Não quer dizer que a kármica a gente não consiga trazer coisas bonitas, porque no fundo a ideia é transmutarmos, não é? A ideia é, ok, percebo que isto aqui é uma limitação, o que é que eu posso fazer para mudar, ok? Mas num mapa normal, nós falamos sobre tudo, não é? Falamos sobre coisas boas e coisas más, mas Sim. no kármico, praticamente, nós só falamos sobre aquilo que a pessoa diz, ai, dói, ai, isto aqui custa, ai, para mim isso é difícil, ok? Uhum, É essa, para mim, que é a leitura do kármico. uhum, uhum. Quais seriam, na tua visão, os princípios chaves que fundamentam a astrologia kármica? Olha, é assim, eu acho que tudo aquilo que limita é muito importante, mas para mim, e atenção porque eu tenho uma visão diferente da maior parte das pessoas, tenho por aqui um parênteses para explicar Tá. isto, ok? Que é, eu tenho o meu próprio método de fazer leitura de mapas astrais, ok? Isto começou tudo quando eu tinha dificuldade em fazer interpretações, porque eu não sei como é que é para ti, mas para mim ao princípio era muito difícil, Uhum, falhava sempre qualquer coisa, havia sempre ali alguma coisa que era difícil para mim interpretar, então eu desenvolvi um método para simplificar, ok? Então, na minha perspectiva, as situações mais importantes são aquelas que eu chamo, aliás, são três, ok? Quatro, pronto, quatro. A primeira tem a ver com as energias que são mais kármicas ou mais difíceis, ok? E aí eu englobo, cada energia eu englobo uma casa, um signo e um planeta. Então, por exemplo, nós temos 6 energias que, no meu entender, são bastante kármicas.
a energia que tem a ver com o Saturno, o Capricórnio e a casa 10, que eu chamo de energia da responsabilidade, ou seja, é o peso que fica em cima das pessoas, okay? E aquilo que elas têm dificuldade em avançar, parece que está tudo preso, que não sai do sítio. Depois, é a energia da transformação, que engloba o Escorpião, o Plutão e a casa 8, okay? E todas as ligações que possam fazer com outros planetas e aspectos, não é? E aí nós estamos a falar de uma energia que tem a ver com intensidade, não é? Nós quando pensamos em Escorpião, Plutão, pensamos em intensidade, não é? Tem aquela coisa do eu estou a fazer alguma coisa que ameaça aos outros, só que eu não tenho noção disso. Então é aquela célebre frase, eu não fiz mal a ninguém, porque é que estas pessoas me estão a fazer mal a mim, não é? E aí nós temos que entender, ok, não, espera aí, tu tens de estar a fazer alguma coisa para isso acontecer, ok? Então, perceber essa parte. Depois existe também a energia que eu chamo de racionalidade, que engloba, no meu entender, o Quiron, a casa 6 e o Virgem, ok? E aí tem a ver com aquela coisa do perfeccionismo, a pessoa ser muito exigente, tudo muito direitinho, muito planeadinho, tudo certinho. E, no fundo, aqui vêm as limitações. Porquê? Porque a pessoa queria daquela maneira, mas não acontece como ela queria, não é? Os planos furados. E a necessidade da pessoa saber ser mais, confiar mais no universo e perceber que tem que sair fora daquela caixinha que ela estava a ver e a ver coisas maiores. Depois temos também a que eu chamo de energia da comunidade, que tem a ver com o Urano, com o Aquário e com a casa 11 e todas as ligações que possam fazer. E aí nós estamos a falar de uma limitação que é da frustração de não ser compreendido. É aquela coisa do eu não me identifico com estas pessoas, eu sou ET, vim de outro planeta, né? Às vezes muitas vezes ouvimos dizer isso. Principalmente as pessoas ligadas com a astrologia, porque Aquário rege a astrologia, né? Então a necessidade de entender que, ok, sim, nós somos diferentes, temos visões diferentes, mas não é para ficarmos frustrados porque os outros não nos compreendem, é para irmos atrás daquilo que nós queremos para realmente fazer, ou apressar, ou trazer o futuro, né? A nós. Tecnologias, tudo muito à frente, ok? Depois temos a quinta energia, que para mim é a energia da espiritualidade, que engloba o Peixes, o Neptuno e a casa 12. Okay? Então aí estamos a falar de uma energia que tem a ver com os sonhos, a fantasia, mas a dor da pessoa é a dor da desilusão, que é aquela que ela estava a pensar uma coisa, sonhava com aquilo e depois não acontece nada do que ela estava a imaginar, e ela fica desiludida e triste e sem chão, não é? E chora muito. Aquela coisa do... Imagina, por exemplo, olha, é uma frase que eu acho que encaixa muito bem aqui nesta ideia, é aquela situação do foi comprar tabaco e nunca mais voltou. Lembras-te? Isso antigamente nas telenovelas era muito comum, não é? Foi comprar tabaco e nunca mais voltou. Pronto, isso é uma desilusão, tem a ver com a energia da espiritualidade. Okay? E depois, finalmente, eu acho uma energia que nem toda a gente considera como sendo kármica, mas eu quando comecei a estudar astrologia, aliás, eu quando comecei a praticar, a estudar não, quando eu estudei ninguém me disse isto, mas quando comecei a praticar e comecei a ver os efeitos que tem o Júpiter, o Sagitário e a casa 9, que toda a gente diz, Júpiter é o grande protetor e tal. E então vemos o Júpiter entrar numa primeira casa em Caranguejo e a pessoa tem cancro, ou câncer, como vocês dizem aí, não é? Cancro. E a gente pensa, peraí, mas o Júpiter não era suposto ter uma coisa boa, mas então, peraí, já está aqui a trazer uma coisa negativa, então é kármico, ok? E a gente consegue compreender que, sim, o Júpiter pode ser muito bom, como qualquer outro planeta, mas também pode ser muito prejudicial. E quando é Júpiter, estamos a falar do maior planeta do sistema solar, logo, obviamente, que quando faz é em grande, não é? Então lá vem um problema grave para nós, se não estivermos dentro do nosso rumo, se não estivermos a fazer a evolução que devíamos e precisarmos daquele empurrão do universo para seguir em frente, ok? Então, para mim, estas 6 energias que englobam essas casas, signos e planetas são kármicos, porque são aqueles que nos causam maior dor, maior dificuldade. Agora, para além disso, o que é que eu acho? Mais 3 coisas, que é, primeiro, o nódulo sul, porque normalmente as pessoas só falam do nódulo norte, né? Temos que ir para ali, ok, temos que ir para ali, mas há uma história para trás, ok? Então o nódulo sul traz-nos aquilo que a pessoa viveu muito intensamente na sua vida e que provavelmente até resultou bem, mas que agora ela vai ter que aprender outras experiências diferentes para poder evoluir, para poder ter algo de novo, okay? Na sua vida. E esse nódulo sul muitas vezes mata a charada de muitas perguntas que as pessoas nos fazem em consulta. Porque elas vêm com aquelas dificuldades e tal, a gente olha para o Nódulo Sul e pensa, olha, é isto. Olha, um exemplo muito concreto disso.
a questão das mulheres que não estão indecisas entre a minha carreira ou a minha profissão, okay? Ou a minha família, ok? Ou para a carreira ou para a família. Acontece muitas vezes. Por exemplo, nódulo sul em Caranguejo, nódulo norte em Capricórnio. Okay? Então a pessoa fica naquela mas será que eu continuo a ser mãe, devo cuidar dos meus filhos, devo estar em casa, ou devo ir para a carreira? E nós conseguimos ajudar a pessoa a dizer, olha, não quer dizer que vai deixar de ser mãe, mas é importante que vá para a carreira, ok? E muitas vezes, tipo, a família, qual é a dor? A família não colabora, a família não valoriza aquilo que a pessoa está a fazer, ela até pode arrumar a casa, fazer a comida, sei lá, tomar conta dos filhos, tudo e mais alguma coisa, mas está sempre toda a gente a pôr defeitos. Ela nunca faz as coisas bem, ok? E ela ali mata-se para ser a melhor mãe do mundo e não consegue. Porquê? Porque o nódulo sul está em Caranguejo. Não é suposto ela voltar outra vez a ter aquela situação de mãe. Ela tem que crescer e ser mãe do mundo, ok? Lá para a humanidade, ok? Então, para mim é muito interessante esta questão do nódulo sul, porque traz-nos muitas respostas em relação a grandes problemas que as pessoas têm na vida. E muitas vezes eu olho, aliás, sempre eu olho para o nódulo sul, porque é uma coisa que me dá muitas informações em relação ao problema, ok? Depois, temos também a Lilith. A Lilith, para mim, é muito importante, okay? Porque a Lilith é aquele trauma que nós tivemos numa outra vida que foi muito forte. Imagina, perdemos a família toda, ok? Ou, sei lá, por exemplo, perdemos um reino, ok? Aquelas coisas assim muito negativas são muito marcadas. É mesmo aquele trauma, ferida, ok? Não é à toa que a Lilith tem a ver com o centro da rotação da Lua, ok? Porque a gente pensa, a Terra é que está no centro da rotação da Lua. Não está, ok? A Terra está ligeiramente afastada. Às vezes a Lua está mais próxima, outras vezes a Lua está mais longe. Por exemplo, agora está mais próximo, por isso tem que ter as superluas, ok? Quando a Lua existe um axis, né? Um axis entre as duas, né? Exatamente. Existe ali um centro que é onde o qual a Lua se regula para dar a volta. Isso é a Lilith, ou seja, é a Lua negra, como as pessoas dizem, ou seja, não existe, é um vórtice energético. Então, se é um vórtice energético, pode-nos sugar para situações do passado. Né? Então, imagina uma pessoa que, sei lá, imagina, teve uma vida em que lhe cortaram a língua, para ela não falar, ok? E ela, nesta vida, pode ter dificuldades em comunicar. Porquê? Porque ela traz ali aquele medo de seguir em frente, ok? Então, onde a Lilith está, ela vai tolher a área onde está. No caso aqui, poderia estar por exemplo, na casa 3 ou em Gêmeos, ok? E estava a tolir aquela área, a pessoa tem a dificuldade. Então, aí a gente consegue entender porque é que a pessoa tem aquela dificuldade na comunicação. E conseguimos explicar que provavelmente ela viveu aquele tipo de situações. Só que o mais giro, em relação à astrologia kármica, é que nós não nos podemos esquecer que isto tudo é um ciclo. Então, o mais eu achei fantástico quando descobri isto, que não é a questão de terem cortado a língua à pessoa, porque aquilo foi a consequência de alguma atitude que ela teve, ou naquela ou em vidas passadas, ok? Certo. A questão aqui é ela perceber que ela não estava a agir bem, por isso é que lhe cortaram a língua. Ela não estava a agir bem em termos de vida, em termos de propósito de vida, daquilo que ela deveria fazer de acordo com o seu mapa astral. Então, aí teve essa situação. Portanto, se ela agora entrar aqui com essa limitação, ela vai ter uma atitude diferente perante a comunicação. Portanto, ela vai ter que se reinventar de maneira que as pessoas a consigam entender. E é nesse reinventar que ela vai evoluir, que ela vai trazer mais para a vida dela. Portanto, a limitação existe por um motivo, e o motivo é fazer-nos aprender mais, é fazer-nos trabalhar a nossa personalidade, é fazer-nos trazer cá para fora o melhor dentro de nós, que ainda não tinha sido utilizado. Okay? Então, para mim, a Lilith também é extremamente importante. E depois, outra coisa, e última. A última, quer dizer, nunca é a última, porque havia mais coisas, mas para mim as mais importantes são estas, que é os planetas... Exato, os planetas retrógrados. Os planetas retrógrados são extremamente importantes. E não é difícil de entender, porque retrógrado significa que está muito próximo da Terra. Sim. Se está muito próximo da Terra, significa que está muito mais forte do que o normal. Logo, se está mais forte do que o normal, pode causar problemas maiores ainda do que aquilo que é normal. Okay? Então, quando está alguma coisa retrógrada, nós conseguimos entender que aquela energia é extremamente forte. Okay? Olha, por exemplo, vou dar um exemplo. Podemos pensar, não sei se conheces um bocadinho da personalidade do Tom Cruise, aquele ator americano, Tom Cruise. Sim. Conheces? Já ouviste ele dizer que ele é extremamente trabalhador. Ele é o primeiro a chegar aos sets de filmagem. Às 5 da manhã já lá está, ainda nem chegou, ele já chegou antes de toda a gente. E é uma pessoa que é super rigorosa e muito trabalhadora e muito esforçada. Ele diz que para ele estar a trabalhar é como estar de férias. É um pensado, ok? Porque ele tem um Saturno retrógrado
a fazer oposição a pá, aí 5 ou 6 planetas do outro lado do zodíaco, estás a ver? Então, porque Saturno não só é Saturno já é mau, não é? Quer dizer, é mau. É limitador, Ele é depende da perspectiva, limitador, não é? ele, Ainda para ele mais exige drogas, ou seja, responsabilidade, né? exatamente, diz que a pessoa tem a responsabilidade, por isso é que ele tem esta atitude assim, muito de responsabilidade, chega antes de toda a gente, faz tudo, esforça-se muito. O que eu acho é que ele também está a exagerar um bocado, e qualquer dia vamos ver os resultados disso, ok? Pelo menos do lado amoroso dele, já nota Hum, que realmente ele está a dar demasiada importância ao trabalho, não é? Mas, uhum, vamos ver, o futuro dirá, quando ele sim, começar a ter problemas de ossos e sim, articulações, e sim, coisas sim, do género, vou ver se ele está a trabalhar bem. Até porque não é só aquele Saturno, ele tem lá outras coisas também muito sim. interessantes. Eu, por acaso, tive a hipótese de poder estudar este mapa do Tom Cruise, porque vou fazer um workshop este fim de semana e amanhã vamos falar sobre o mapa do Tom Cruise. E eu achei muito interessante esta questão deste Saturno retrógrado aqui Sim. super forte no mapa astral dele. Você não mencionou sobre a Lua, porque quando eu estudei astrologia kármica, a Lua era muito importante pela questão dos traumas emocionais que a gente traz de outras vidas. Exatamente. Olha, é assim, eu não mencionei a Lua porquê? Porque eu não acho que a energia da Lua Tá. seja aquela que traz dificuldades na infância. O que eu acho é que a área de vida considerada como sendo das emoções da família, da casa, que é aquilo que a Lua representa, ou seja, casa 4, essa área de vida é que pode ser influenciada por uma daquelas 6 energias que falei há bocado, a responsabilidade, a Uhum. transformação, a Uhum. racionalidade, a comunidade, a espiritualidade e o aprofundamento. Portanto, essa pode ser influenciada. Então, o que acontece? Naquele tal método que eu te disse que fui eu que desenvolvi, chama-se método Sim, AMA, de sim. Macia Astrologia. Aquilo tem uma tabela, e o que é que faz? A tabela vai ao mapa astral e diz assim, ok, em relação à infância desta pessoa, e Uhum. pensa Lua, pensa caranguejo e pensa casa 4, ok? Então Uhum. vai lá ao mapa e diz, nesta área correspondente às emoções família e casa, quais são as energias que estão a influenciar, ok? E Tá. depois apresenta-nos numa linha, ok? Há uma linha que diz emoções, família e casa. E todas as informações que aparecem que estão a limitar esta área de vida aparecem lá para nós. Então imagina, por exemplo, e em pontuações, porque cada vez que existe uma ligação entre uma limitação e a infância, conta um ponto, ok? Então imagina tu tens assim, a área das emoções família e casa, a coluna da energia da responsabilidade, que tem a ver com o Saturno, tem a ver com o Capricórnio e com a outra Capricórnio. área. Okay? Então imagina que tem uma pontuação, imagina 3 pontos, 4 pontos, que já é uma pontuação elevada. A partir de 3 já fica amarelinho, já é elevado. O que é que eu sei logo de rajada? Que aquela pessoa na sua infância teve alguém que era muito autoritário, ok? Pode ter sido o pai autoritário, a mãe autoritária, alguém que tinha regras muito curtas, ok? Tudo que tem a ver com o Capricórnio, com o Saturno e com a casa 10, ok? Então, é aquela pessoa, ou teve responsabilidades muito fora do tempo, imagina, teve que tomar conta de um irmão mais pequeno, teve que tomar conta dela própria, ok? Ou de alguma pessoa doente da família. Então, Uhum. já sei logo isso por causa dessa informação, estás a ver? Por isso eu não acho que a lua em si, a lua é fofinha, a lua é querida, não é? A lua é mãezinha, cuida e tal. Não acho que a lua que faça problemas. O que eu acho é que as energias kármicas influenciam a lua, logo estão a influenciar a nossa infância. Logo já conseguimos perceber que há ali situações na infância dolorosas que fizeram com que a pessoa tivesse experiências que a moldaram de uma determinada maneira e que fazem com que ela haja de uma determinada maneira em grande, quando é Uhum. adulta, e por isso Uhum. ela tem aquelas situações da vida dela. Então, se ela entender que viveu aquelas questões na infância porque ela tinha coisas para aprender e que, no caso, mesmo que sejam coisas muito difíceis, lhe deram o poder dela poder ser uma pessoa diferente, ok? Dela poder ter mudado, Uhum. aí ela já consegue entender que valeu a pena viver aquela infância, por mais dura que tivesse sido, ok? É aquela coisa do se eu estou aqui hoje foi porque tu estiveste aí nessa altura, estás a ver? Uhum. Mesmo que tenha Uhum. sido. Por isso eu não Uhum. acho que seja Lua, eu acho é o que a Lua recebe das outras energias, percebes? Uhum. Faz Sim, sentido para ti? mais o que ela, a influência das outras em cima dela. Exatamente. Ela, da caranguejo e da casa 4, porque tudo vem influenciar a nossa infância. Entendi, entendi. E bom, eu já percebi pelo que você está falando que é um pouquinho diferente, um pouquinho não, bastante diferente da maneira como eu estudei, né? Uhum, sim. A minha pergunta é,
como, primeiro, que técnicas que você usa para você aplicar na interpretação do mapa? Olha, é assim, para a análise, ou seja, para ir lá ver quais são as informações e perceber o que é que o cliente está a passar, o que é que a pessoa está a passar, e como é que a podemos ajudar. Para essa análise, eu utilizo a minha técnica, Sim, não é? Que tem um software sim, próprio, único, que vai lá ao mapa astral, tira aquilo, apresenta numa sim. tabela e é só fazer a interpretação, ok? Agora, a maneira como eu transmito a informação ao cliente é que faz toda a diferença, Tá. porque se tu não sabes explicar como é que estás a transmitir a informação ao cliente, ou se não sabes explicar bem aquilo que tu queres transmitir, ele pode não perceber e depois não faz efeito, ok? O que nós queremos é um cliente bem elucidado, para que ele depois possa ir à vida dele, fazer o que é preciso fazer feito, bem feito, para ver resultados melhores na vida dele, ok? Porque é aquela coisa do, se o meu pensamento está a ter uma ação, o mundo está a reagir àquela minha ação, logo cria uma realidade. Por isso, se eu quero mudar a realidade, eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar a minha. Então, eu mudo a minha ação, Sim. e para mudar a minha ação tenho que mudar o meu pensamento. Então, eu tenho que entender porque é que eu estou a fazer aquilo e como é que eu estou a fazer aquilo, para eu poder mudar o pensamento, mudar a ação, logo o mundo reage de uma maneira diferente, logo a realidade é outra completamente diferente. E aí já há, percebes? Por isso, a minha técnica não é uma técnica de, olha, o que é que eu vou ver primeiro ou depois, o que eu te disse há bocado é aquilo que eu vou ver no mapa. Aliás, não sou eu, é o programa que vê para mim. Okay? Sim, sim. Agora, como é que eu interpreto e como é que eu levo a informação ao cliente? Aí, isso é um truque muito importante que eu ensino nas minhas aulas e que eu acho que fica muito bem e que recomendo toda a gente fazer, ok? Porque agora esta live já vai valer mais só pela esta informação que eu te vou dar agora, ok? E a primeira coisa é o que é que o cliente está a sentir? Porque se nós lhe dizemos, olha, você é isto, imagina, por exemplo, se nós lhe dizemos, olha, você é uma pessoa um bocado conflituosa, olha, você é teimoso. Quando nós dizemos isto a um cliente, ele vai dizer logo, não sou, não. Então, o interesse é, primeiro, dizer ao cliente o que é que ele está a ver. Ou seja, porque investigar, pegar a informação do cliente primeiro. E depois entregas ao cliente. Imagina, dizemos assim, olha, normalmente dizemos o que é que ele está a ver, não é? E dizemos, olha, é normal que você atraia para si pessoas que são, por exemplo, muito paradas na sua vida, não é? Aquele tipo de pessoa, parece que não sai de sítio, ou pessoas irresponsáveis. Olha, por exemplo, esta é mais fácil, vais entender melhor. É normal que você atraia para si pessoas muito irresponsáveis na sua vida. Olha, imagina estamos a falar com o Tom Cruise, ok? Não é? Você volta e meia, lá aparecem aqueles que chegam atrasados, ou que se esquecem que era para fazer aquilo, ou combinaram consigo e não assumiram o compromisso, ok? E a pessoa o que é que vai dizer? Sim, é verdade. É porque é isso que ela está a ver acontecer na vida dela. Se ela tem muita energia, por exemplo, de responsabilidade, como o Tom Cruise, okay? Que chega a horas, tudo direitinho, não sei o que mais, para ele aprender a ser mais flexível, o que é que ele precisa? Ele precisa de alguém que seja muito diferente dele. Ele precisa de alguém que seja completamente baldas, que faça a coisa. Então, quando ele atrai isso, ele fica chateado, por isso é que ele vem se queixar para as nossas consultas. Porquê? Porque aquela pessoa só atrai pessoas irresponsáveis, ok? Então, antes de ele se queixar, nós estamos a dizer, olha, é normal que você atraia pessoas que são irresponsáveis. E o cliente vai dizer, pois, é verdade. Criamos uma conexão com o cliente, ok? Ele entendeu aquilo que nós lhe dissemos e está mais receptível a ouvir o porquê. Porquê é que atrai este de pessoas para a sua vida, ok? E aí é que nós explicamos, olha, porque você é uma pessoa que é muito responsável, que assume sempre os seus compromissos, mas às vezes exagera um bocado, põe demasiado peso em cima, depois parece que anda aí a carregar a cruz do Cristo, ok? Então, repara, se as pessoas vêm dizer que você precisa de ser mais leve, deixar fluir, não pôr tanto peso, não assumir tantas responsabilidades, então, explicamos isto para que a pessoa entenda, percebes? E depois aí ela já sabe o que é que ela deve fazer, é deixar fluir, baldar-se mais um bocado, não assumir tantos compromissos, ok? Não andar à frente de toda a gente, tipo carroça. Então, esta é que é a minha técnica, é como transmitir a informação de maneira que o cliente consiga entender. Então, são 3 partes. Primeiro, o que é que o cliente sente, depois, porquê é que o cliente sente, e depois é o conselho, para ele saber o que é que ele deve fazer para poder utilizar melhor, ok? É isto que eu ensino aos meus alunos, por isso é que eles fazem altas consultas e os clientes saem todos satisfeitos. Perfeito. Então, pelo que você está falando, pelo que eu entendi, você também não entra, não fala, porque assim, uma das coisas que eu acho que as pessoas confundem, quem ouve falar de astrologia kármica e
vem te perguntar sobre a análise de um mapa de astrologia kármica, muita gente vem com aquela expectativa de que você vai falar, é porque você teve uma vida em 1800 e pouco, e você foi uma pessoa assim, essa... E não existe isso, não é esse o objetivo, né? Porque isso daí seria curiosidade, você querer saber quem você foi, aonde você morou, etc. Tal. O importante é falar de como esse teu passado influencia e atrapalha a tua vida nesse presente, não é isso? Sim, é assim, eu concordo 99% contigo, mas depois há 1% que acontece, que é, às vezes, há clientes que nós estamos a explicar isso, assim, não falando em outras vidas e coisas do género, e eles não conseguem entender, ok? E então, aí nesse 1% eu uso o trunfo das outras vidas. Então explico, olha, noutras vidas provavelmente você deve ter sido um rei, que teve um rei no seu cargo e que depois imagino que perdeu geral, tudo. no geral, né? Exatamente. Geral. Vou dar assim uma ideia que é para a pessoa perceber e aí ela imagina na cabeça dela o que é que ela viveu e depois, obviamente que eu não lhe digo à toa, eu digo-lhe de acordo com aquilo que está escrito no mapa astral, ok? De acordo com as energias que ela tem, ou a história mais que eu acho que se encaixa melhor de acordo com aquelas energias que ela tem ali, pode ser aquela, ok? Sim. Então eu dou aquilo como exemplo para ela entender. Mas posso-te dizer que a maior parte das pessoas, aquilo que me diz é sim, eu também acho que noutras vidas já deve ter sido isso, porque faz sentido e fiz isto e fiz aquilo. Ou então também dizem, sim, eu já fui fazer uma leitura da aura e disseram-me o mesmo, ok? Ou coisas assim do género. E outras pessoas também já me disseram, coisas normalmente mais esotéricas, ok? Pronto, nesse caso aí, para que o cliente consiga compreender bem a informação que estamos a transmitir, em último caso, eu falo sobre outras vidas de uma forma genérica, ok? Mas não digo isso que estava a dizer 1900 e não sei o quê, tipo, nós não temos uma bola de cristal para saber. Tínhamos que ter, se calhar, futuramente, nunca se sabe, pode ser que a inteligência artificial consiga fazer mapas astrais para andar para trás no tempo, não é? Nunca se sabe. Ainda descobrimos aí uma fórmula qualquer e andamos para trás, sim, não sei. Mas para já não. Sim. E agora, ainda comparando a tua abordagem em comparação com a maneira como eu estudei, quando eu estudei, o ponto principal era o Saturno, da missão kármica principal. No teu caso, não necessariamente ele é o principal, ele tem o mesmo peso dos outros? Como que é? Olha, eu costumo dizer assim, isto também é uma coisa que eu explico no meu curso, eu digo assim, e para mim existem 3 tipos de energias. Tá. Existe os 2 que são mais kármicos, que são o jogo barra pesada, ok? Que engloba, obviamente que tinha que ter o Saturno, não é? O Saturno, mas não só o Saturno, também o Capricórnio, tudo aquilo que está em cima do Capricórnio, que casa está, etc. E a casa 10, signos que lá possa ter e planetas que lá possa ter também, ok? E chamo-lhe energia da responsabilidade. Também barra pesada, Plutão, Escorpião e casa 8, ok? Também. E quando estas 2 coisas, normalmente há muitos meximentos em termos de vida das pessoas, ok? E depois, do meio, quem é que está no meio? A energia da racionalidade, Quiran, Virgem e casa 6, ok? Também trazem aqui situações mais difíceis, mais complicadas. E depois, no fim, são os outros que eu te falei, ou seja, o Urano, o Aquário, Júpiter, não, primeiro o Neptuno, o Peixes e a casa 12, e depois o Júpiter, o Sagitário e a casa 9, ok? Para mim são os mais importantes, contando também com os nodos, a Lilith e os retrógrados, ok? Esses também são muito importantes. Retrógrado também engloba, se tivermos, por exemplo, Marte retrógrado, Mercúrio retrógrado ou Vênus retrógrado, também conta para mim, eu também vou ver. Porquê? Porque normalmente, se eles não tiverem retrógrados, tudo bem. Eles estão lá na deles, nós estamos aqui na nossa, influenciam, mas não é barra pesada. Mas se eles estão retrógrados, eles estão tão próximos de nós, que com certeza nos vão influenciar muito. Então também olho para eles, ok? Para além do Saturno, do Plutão, desses todos que já falei anteriormente, também olho para estes 3, porque estes 3 também nos vão dar aqui indícios interessantes. Por exemplo, se a pessoa tem muita dificuldade em se entender com os outros, ou os outros com ela, Mercúrio retrógrado, ok? E pode ser um ponto-chave para ajudar a pessoa a entender muitos dos problemas que ela tem na sua vida. Por exemplo, Vênus retrógrado, a pessoa pode ter muitas dificuldades em tomar iniciativas e ir por livre espontânea vontade, precisa sempre de alguém, ok? Aquela coisa de ter a menina bonita, querer agradar a toda a gente, ok? Então é uma coisa que também é limitadora na vida da pessoa. E o Marte, exatamente o contrário, é aquele que leva tudo na frente,
não é? E eu é que sei, é à minha maneira, e vamos fazer, né? E depois julgo que não devia ter feito, não é? Sim, sim, sim. E os textos também são importantes, porque eu também vi, há bocado estava-me a esquecer disso também vejo isso. Perfeito. E no caso dos aspectos, você faz algum tipo de análise em relação aos aspectos desses planetas? Todos os aspectos, todos estão incluídos na tabela do método AMA, Tá. ok? Todos. Ou seja, não interessa se é um 30 graus, se é um 60 graus, se é um 120 graus, 150 graus, todos os aspectos estão incluídos. A minha orbe é 10 graus para a frente e 10 graus para trás, ok? Portanto, é bem alargada, mas eu acho que é importante. Porque estamos a falar em planetas kármicos, não é? Estamos a falar num Plutão, num Saturno e tudo, que tem muita intensidade, então consegue chegar longe, consegue agarrar aquilo que está ali por próximo, ok? Então, da posição em que está o planeta, no grau em que ele está, 10 graus para a frente, 10 graus para trás, em qualquer sítio do mapa astral, ou seja, qualquer influência que aquele planeta esteja a fazer em relação a qualquer situação do mapa, é contabilizado também aqui na tabela kármica. Porque eu acho que não podemos perder a oportunidade de ter toda a informação em mãos, porque acabamos de estar a olhar só para uma coisa, não é? Olhamos para tudo, todos os seus aspectos estão lá, ok? Você comentou da questão dos nodos, né? Eu tinha preparado uma pergunta, mas você já, na realidade, já tinha mencionado. Você mencionou, se eu entendi corretamente, que você dá mais peso para o nodo sul do que para o nodo norte, é isso mesmo? Sim, exatamente, sim, sim. É assim, claro que o nódulo norte é importante porque nos diz para onde é que nós temos que ir, ok? Mas o nódulo sul é mais importante para o kármico, porquê? Porque é aquilo que nos diz porque é que nós não estamos a ir para aquele sítio. Okay? Entender o passado. É o travão, é o freio, não é? E nós precisamos de perceber porque é que não está a ir para conseguirmos desbloquear e fazer com que vá. Okay? Por isso, para mim, em termos kármicos, o nódulo sul é muito mais importante porque é o que está a travar. É aquilo que a pessoa já está habituado e não quer ir para uma coisa nova, não quer ir aprender. Ou pelo menos não é não quer, é estar confortável ali e custa mudar, não é? Mudar custa. Então, por isso é que eu olho muito, muito mais ao sul, sim, sim. Perfeito, perfeito. E daí, quando você faz a análise, você leva em consideração o signo e a casa em que ele está. E o planeta, as três coisas, tudo. Olha, basicamente tudo que esteja no mapa da pessoa, seja a casa, signo, planeta, os aspectos retrógrados, Lilith, nódulo do sul, tudo. É tudo contabilizado, ok? Nós temos uma pontuação genérica, ou seja, não falha nada. Porque era como acontecia quando eu estava a fazer análises em que eu olhava para a mandala e eu olhava para aquilo e eu, às vezes, esquecia-me de alguma coisa. Tipo, primeiro olho. Quando a gente já tem muito treino, se calhar até já conseguimos chegar lá com mais facilidade, ok? Sim, sim. Hoje em dia já olho para o mapa e consigo dizer, olha, esta pessoa é assim, assada, mas na altura era bem complicado. Então eu achei que se eu tivesse um programa que fosse ao mapa astral, me tirasse a informação toda e me explicasse tudo ali, tintim por tintim, não falhava nada, era muito mais fácil, não é? Assim, até mesmo a informação que nós transmitimos é muito mais fidedigna, porque temos a certeza do que o que estamos a dizer é mesmo aquilo que está no mapa astral, não falha nada. Perfeito. Assim, se alguém chegasse para você e perguntasse qual é a aplicabilidade, né? O porquê que eu deveria fazer astrologia kármica, no que ela vai me ajudar no meu dia a dia, o que você poderia dizer? Olha, eu diria em tudo. Vai ajudar em tudo, ok? Olha, coisas práticas. Vai ajudar a compreender melhor as pessoas que estão à nossa volta, ok? Tipo, o marido, porque é que ele é assim? Porque é que ele tem relações, né? Sim, os pais, os filhos é muito importante, muito importante. Porque é que eles têm aquele tipo de atitude? Porque é que eles têm aquela personalidade e tal? É mesmo muito importante nós sabermos. E não só saber para os outros, mas também saber para nós, conhecermos a nós e sabermos quais são as nossas limitações. Porque é que aquelas coisas acontecem a nós, ok? Porque é que eu não consigo ter um emprego estável, ok? Não consegues porque tu és muito intensa e precisas de uma coisa maior e não podes estar a dar aquela energia toda nesse sítio onde estás. Então, pensa maior, ok? Então, é importante nós darmos essas informações e a pessoa saber isso sobre ela. Se ela puder aprender astrologia, melhor ainda, ok? E fazer uma consulta e alguém nos explicar, é maravilhoso, ok? Mas quando a pessoa já sabe a astrologia, abre-se um mundo completamente novo, ou seja, é uma visão da vida que fica completamente diferente. Nós deixamos de ser as vítimas e passamos a ser os autores da nossa vida. Passamos a ter livre-arbítrio para poder fazer
aquilo que é preciso ser feito, ok? Então não ficamos naquela do, porque eu atraio sempre este tipo de pessoas para a minha vida, é o meu karma. Não, é porque que atraes essas pessoas para a tua vida? Porque tens que aprender alguma coisa com elas. Então, vai e aprende. Quanto mais rápido aprendes, mais rápido te livras delas. Sim. Tudo. Saúde, olha, saúde é muito importante. As pessoas têm problemas de saúde. Olha, ainda ontem estava a fazer uma aula com os meus alunos. Estamos a treinar, eu tenho uma turma que está a treinar agora para fazer consultas. E tivemos uma convidada que tinha um problema de visão. Desde pequena que tinha problema de visão e agora que estava a ficar pior. E então ela ia fazer, tinha a operação marcada agora para daqui a um mês ou assim, e estava a perguntar como é que ia correr a operação. E nós explicámos-lhe que a ideia não é saber se a operação vai correr bem ou não. A ideia é perceber porque é que a operação apareceu e o que é que ela tem para aprender com aquela experiência, porque é que ela precisa de mudar para que a operação corra bem e para que no fim ela tenha o objetivo alcançado, ou seja, ela possa ver melhor. E olha, já agora eu sei que estamos na hora, mas este aqui é muito bom e eu vou compartilhar com as pessoas que estão lá em casa, ok? Sim. Vocês vão ter que me pagar por isto, mas não. Repara, uma pessoa que tem problema de visão é uma pessoa que olha para a vida e não gosta do que vê. Ou seja, ela tem um pensamento que supostamente a vida devia ser de uma determinada maneira e quando ela olha para a vida, ela vê uma coisa diferente daquilo que ela tinha no pensamento. Então ela fica tão triste que ela prefere nem ver, por isso é que ela fica com problemas de visão. E depois, se ela não tiver uma mudança de pensamento dentro da cabeça dela, ou seja, se ela não passar a aceitar, a vida é assim, e eu tenho que lidar com isto, eu tenho que fazer... Ela vai andar de óculos a vida toda. Às vezes pode até perder mesmo a visão, ok? Quando ela entende e pensa, ok, não é como eu quero, mas é como... Olha, como tem que ser para a minha evolução, não é? Como eu vou aproveitando. Como eu dizia, tem muito a ver com a energia, pode ser outras, mas ontem, por exemplo, esta senhora era a energia da racionalidade, ou seja, o Kiran, a casa 6 e o Virgem, ok? Sim. Então aqui essa pessoa deixar de ser tão dentro da caixinha, é como eu quero, como eu planeei, como eu organizei, à minha maneira, tudo dentro da caixinha, e perceber que o universo estraga-lhe os planos para ela ver melhor, e ela começa a ver a vida não de uma forma pejorativa, mas uma forma de empoderadora, ok, eu deixa-me lá conquistar o mundo, pronto, maravilhoso, só isso já mudou. E quando nós explicamos isto à cliente, ela ficou tipo, olha, andei a vida toda e não tinha percebido isso, ok? Muito interessante. E depois, claro, ao ter esta consciência, depois a operação é um passinho para ela conseguir ver melhor, porque a partir daí ela já se permite ver a vida como ela é. Estás a ver? É bonito, é muito bonito. A astrologia é maravilhosa. É maravilhoso. Assim, eu não posso deixar de dizer que cada vez mais nós estamos a ser puxados para evoluir, não é? Então, todas as ferramentas que nós pudermos ter em mãos para nos ajudarem nesta evolução são bem-vindas. E a astrologia é uma delas, ok? A astrologia é uma ferramenta que é super empoderadora. É aquela que nos mostra a nossa vida... Eu ia dizer 180 graus, ok? Completamente diferente daquilo que nós estamos habituados a ver. Diz-nos, és tu que tens que fazer aquilo que é preciso ser feito para que a tua vida corra melhor, para que tu estejas a evoluir, ok? Para que tu saias disto. E a humanidade precisa muito desta evolução agora neste momento. Lembrando que temos Saturno em Peixes até 2026, temos a entrada de Saturno com o Neptuno a 0 graus de Carneiro em 2026, portanto é assim uma coisa mesmo bombástica, ok? Temos o Urano a sair de Touro e entrar em Gêmeos. Só um comentário, quem quer saber mais é só olhar a live que nós falamos sobre as energias de 2026, onde você falou em detalhes isso, né? Exatamente. Então aqui a minha última palavra é mesmo de apelo. Venham aprender astrologia. É muito importante para as nossas vidas, muito mesmo. Se vocês querem fazer uma evolução, aprendam astrologia. Mas aprendam astrologia para praticar, não é só para ficar lá guardado no armário, ok? Ou no programa comprar que está lá no... Entender, né? Para se entender. Mais fácil. É para fazer, é para pôr em prática, ok? Nas vossas vidas, na vida das pessoas que estão à vossa volta, e depois se quiserem fazer... mesmo profissão, melhor ainda. Olha, porque quando vocês fazem uma consulta com um astrólogo e sabem a astrologia, vocês conseguem perceber melhor as coisas que ele está a explicar. Até ajuda, né? Ajuda. Por isso é que eu digo, a astrologia é muito importante que vocês desenvolvam na prática, nas vossas vidas, ok? Aí vocês vão ver a diferença, vocês vão ver como muda tudo.